Brasília tá feio o negócio, tá? O que acontece? Teve o Oscar, né, Ramage? Você não acompanha o Oscar, né? Não, Teve o Oscar. Eu tô ciente do que aconteceu. Mas tem um outro filme que é esse aí, ó. Pânico em Brasília. Já viu Todo Mundo em Pânico em Brasília? Você já viu esse filme, Ramage? Superprodução. Já viu esse filme ou não? Já, tá em andamento. Todo Mundo em Pânico em Brasília. E por que tá todo mundo em pânico em Brasília? Esse aqui foi uma thread que eu quero mostrar para vocês. O caso Banco Master entrou na fase das delações. Bora recordar que existe uma regra universal em escândalos financeiros. Quem fala primeiro se salva, mas quem fala depois vira personagem da delação do outro, rapaz. É aí que o pau tora. Então vamos lá, eu fiz essa thread aqui para vocês hoje aqui no programa. A prisão de Vocaro, pela segunda vez, né, a prisão 2, a missão, determinado por André Mendonça, mudou completamente o clima em Brasília. Quando começam a aparecer diálogos gravados, acontece algo curioso. A memória de muita gente melhora do nada. Agora surgiu o verdadeiro problema. A lista dos que estão para delatar não é pequena. Não é pequena. Perdão. E nessa lista estão ex-diretor de fiscalização do Banco Central, ex-chefe de supervisão bancária, ex-sócios do Vocaro, diretores do banco, operadores financeiros. É praticamente um elenco inteiro de um filme hollywoodiano. E tem mais, tá, galera? As investigações também mencionam personagens ligados a monitoramento, espionagem e intimidação de adversários. Ou seja, o escândalo não envolve apenas o Banco Master, envolve toda a estrutura de poder de Brasília, inclusive o STF. Nesse momento começa o jogo psicológico mais brutal das investigações. Todos os envolvidos passam a ter o mesmo medo. Será que alguém já foi falar? Será que alguém já delatou? Porque delação premiada no Brasil funciona assim, o Ramage pode explicar bem para vocês. Quem chega primeiro no Ministério Público leva os melhores benefícios. Quem chega depois descobre que as histórias já foram contadas, as provas já apareceram e o desconto acabou. E é por isso que muitos escândalos gigantes começam a desmoronar de repente. Não é porque apareceu uma prova, é porque alguém decidiu falar antes dos outros. E quando o primeiro delator aparece, acontece um efeito dominó. Um começa, outro corre, depois outro. E quando você percebe, o caso inteiro já desmoronou. Brasília agora vive, nesse momento, um silêncio público, mas um pânico em privado. Advogados trabalhando madrugada dentro, e a pergunta que todo mundo está fazendo agora é aquela mais simples de toda. Quem vai delatar primeiro no caso Master? Porque quando o primeiro falar, o resto não terá escolha. Essa foi a thread que eu fiz questão de mostrar aqui para vocês e ler ao vivo, porque esse tema pode mudar completamente o cenário político brasileiro. Por quê? Alan, isso não é clickbait, não. Alan, você não está querendo enganar a gente para dar esperança van, ou querer encher o nosso coração de esperança, num caso que a gente já sabe que vai terminar em pizza? Então, vamos lá. Primeiro, quem está à frente desse caso todo não são os mesmos personagens que conseguem abrir a gaveta e colocar tudo lá dentro. E fecha a gaveta. Quem são os ministros do STF que estão com a maior tranquilidade do mundo de colocar tudo na gaveta? Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, José Dirceu. Os outros também fazem isso, mas esses três com muito mais cara de pau. O André Mendonça, não. Já tem um tempo que o André Mendonça, ele tá ali meio que no aquecimento, sabe aquele aquecimentozinho antes do rola, no jiu-jitsu? Então ele tá ali no aquecimento, meio que falando uma coisinha ou outra, no plenário, pro Alexandre de Moraes, mostrando que, embora ele seja novo no STF, já tem poucos anos de STF, que ele não tá ali com alguma hierarquia, ele tá ali entre os iguais, são pares. E com o tempo, o André Mendonça foi tocando dentro dos limites do STF, que a gente sabe que são limites bem espúrios, né? Nojentos, para não dizer o contrário, como, por exemplo, o sorteio que cai sempre no colo do Alexandre de Moraes, sorteio de um caso que sempre caia no colo do Dias Toffoli, sempre caia no colo do Gilmar Mendes. E aí, esses sorteios começaram a ser questionados, não só por nós da direita, mas até a imprensa prostituta começou a questionar esses sorteios. E aí, do nada,
os sorteios meio que voltaram a funcionar. Teve casos que caíram no colo do Nunes Marques, e aí o caso do Banco Master caiu no colo de André Mendonça. E isso mudou o cenário. Porque aí o Vorcaro, que estava esperando que a coisa andasse no ritmo do e aí, você já conseguiu bloquear a busca e apreensão? Não deu certo. Alexandre de Moraes não conseguiu bloquear ou parar, interferir no caso do Vorcaro, e o Vorcaro foi preso uma vez, depois foi preso 2 vezes, e nessa segunda prisão, o sicário que estava ali fazendo todo o jogo de chantagem e assassinatos, etc., tentativa de assassinato, tentativa de espancamento, inclusive de jornalistas, esse cara se suicidou-se, né? Eu vou dizer dessa maneira. O cara, né, ele teria então feito a tentativa de suicídio e teria morrido dessa maneira. Eu não caio nessa conversa de jeito nenhum, mas eu preciso fazer um resumo para você. Aí agora, o Vorcaro, Ítalo Lorenzon comentou aqui com a gente, o Roverão comentou aqui com a gente, o Vorcaro não é um comunista treinado. Ele nem sequer era aquele comunistinha de 2º grau que foi para a faculdade já com mentalidade comunista. Ele só é um sanguessuga da máquina estatal e dos esquemas de poder, esquemas criminosos do Brasil. Acostumado com conforto. Acostumado com confortozinho, gosta de um sapatênis, não vai aguentar cabecinha raspada, prisão, plaquinha de criminoso, e na prisão, meu irmão, o Vorcaro certamente não vai querer ficar toda hora querendo pegar o sabonete no banho. Essa é a dura realidade, mano. A mais tá rindo aqui. O Vorcaro não vai dar conta de ficar pegando sabonete no chuveiro. E aí, meu irmão, é aqui que entra o problema. Ele não tem psicológico para aguentar prisão, ou seja lá o que for, que esteja acontecendo com ele dentro da prisão. E ele, sim, aqui o que eu acredito, ele vai delatar. Se não suicidarem, né, com muitas aspas, o Vorcaro, ele pode sim dar com a língua nos dentes. E o Vorcaro dando com a língua nos dentes, aqui a gente precisa fazer um panorama um espectro muito amplo para que vocês possam entender. Essa bomba chamada Banco Master Vorcaro, ela tentou ser abafada em janeiro do ano passado. Nós comentamos no Conversa Timeline várias vezes. Teve uma operação, nego abafou, veio as denúncias do PCC alimentando e sendo alimentado por crimes financeiros a grupos terroristas. Israel entrou no cenário, falou, vocês aí do Brasil, presta atenção aqui, vocês do Brasil, nós estamos de olho aqui, tá? Que o que vocês chamam de organização criminosa apenas de narcotráfico, na verdade eles estão fazendo narcoterrorismo, porque eles estão caminhando lado a lado, financiando e sendo financiado, com trocas de armas, troca de dinheiro, né? Fazendo aquela transação financeira entre esses grupos, Comando Vermelho e PCC, e Hezbollah e Hamas. A gente está de olho em vocês aqui, ó. Israel falou isso, saíram as notícias internacionais. Hoje não vai dar tempo da gente tratar disso no programa, mas talvez eu fale disso amanhã. A mídia americana soltou uma matéria enorme, extensa, quase um dossiê, tá? Eu nem acreditei quando eu vi. Um dossiê enorme envolvendo BYD, Camaçaí na Bahia, trabalho escravo, Lula e China. Assim, eu estou espantado, Ramais, com 2 coisas. A mídia americana mostrando aquilo que ninguém na imprensa brasileira teria capacidade de mostrar, mas não quer mostrar. Então eles não querem mostrar esse caso de escravidão. E aí o caso do Banco Master entra num momento em que o Lula está não fragilizado. Ele já é alvo, ele está sem qualquer defesa. E aí o Lula, nessa guerra do Irã, escolheu ficar do lado dos terroristas, escolheu abafar todos os terroristas para Israel e para os Estados Unidos. Já é persona não grata em Israel. Esse caso do Vorcaro envolve sim, nós vamos falar do silêncio do nome do Dirceu na lista, envolve Jacques Wagner na Bahia, envolve BYD, envolve Partido Comunista Chinês na América Latina, envolve
o problema do fato do Brasil não querer fazer parte ou não ter sido convidado para o escudo das Américas, e é ano eleitoral.